vou entrar aqui no Face também, que eu vou acompanhando as perguntas aqui pelo computador, né? Já estamos quase no ar, pessoal. Ah, já está até aqui na página do Face, ó. Tá com delayzinho por isso. Tirar o som Entramos também. Então. Boa noite, pessoal. Boa noite, doutor Alexandre. Boa noite, doutor Fabrício. Boa noite, família Anfibro. Hoje trazemos aqui um assunto que todos os dias vem na página, desde quando começou a luta, que é o direito do trabalhador, do direito do segurado, sobre a questão das perícias médicas. Então, contando uma pequena história sobre esse assunto, no ano de 2018, finalzinho de 2018, início de 2019, a gente procurou o doutor Alexandre, que é um parceiro da Anfibro. Nem existia Anfibro ainda, né, doutor Alexandre? É verdade. Por uma questão de uma ação coletiva. E a gente tinha ideia de vir a montar um dano ao fibromialgico. Então, dali em diante, começou toda essa luta, no finalzinho de 2018 ao começo de 2019. O doutor Alexandre de Porto Alegre tem uma parceria com a associação, com a entidade, desde antes de ser entidade, se mostrando uma pessoa que vem cooperando com a causa, né? E hoje nós vamos discutir alguns assuntos, como o doutor Fabrício Reis, da comissão da OAB de Brasília da Saúde, que também se agregou à causa, também se veio junto à Anfibro participar, lutar, através da nossa colega Jussara, conheceu através de uma audiência pública em Brasília, que foi feito em fevereiro, que a Anfibro promoveu essas audiências públicas, que é o Fevereiro Roxo, que muitas pessoas até criticaram, mas não é o mês da fibro ainda. E a Anfibro sempre teve a posição, não, todo mês é mês da fibromialgia, porque a fibromialgia não tem reconhecimento nenhum. E o doutor Fabrício era um dos presentes lá, e daquele dia em diante começou a ver nosso trabalho, ver o que as pessoas, a demanda das pessoas com fibromialgia, não só com fibromialgia, como lúpus e dor crônica intratável. Começamos a participar, vinha agregar e vinha somar. Agora, no mês passado também, novamente, o doutor Alexandre, em parceria também, ajudando a instituição numa causa aí de um dano coletivo, que estendeu a mão imediatamente, ele e o doutor Francisco, a doutora Paula. Então, primeiramente, antes de tudo, a Anfibro tem a agradecer a vocês. Agradecer a vocês, como demais profissionais, como tem a doutora Jane aqui, que também é colega do doutor Alexandre, que também participa junto com a Anfibro, dando opinião, enfim. Então, assim, eu vou passar a palavra primeiramente para o doutor Alexandre, para ele se apresentar, claro que já dei uma breve apresentação, e falar um pouquinho, né, qual é o objetivo, nossas metas e demandas. Boa noite, doutor. Boa noite, Daniel. É um prazer enorme estar aqui participando dessa live da Anfibro. Quero cumprimentar também o doutor Fabrício, meu colega de profissão, né, vice-presidente da Comissão de Direito da Saúde, né, da OAB do Distrito Federal. É um prazer muito grande, porque essa live é uma live que trata de um assunto, sem dúvida, muito importante, muito sério, né, e que precisa
ser debatido constantemente, Daniel. Eu acho que tu referiste assim com muita felicidade, e eu iria até além. O mês não existe também porque o portador, a pessoa que tem a fibromialgia, né, a pessoa que tem a doença da fibromialgia, ela também não tem hora, né, para dor, né? Ela não tem hora para todos os problemas que a fibromialgia causa em quem tem essa doença. E eu fui descobrindo isso com a minha experiência de advogado especializado na saúde do trabalhador, especializado do direito da previdência social. Eu trabalho já há quase 20 anos, eu, a doutora Paula e o doutor Francisco, nessa área voltada assim, à previdência social, e a gente trabalha muito na parte atinente aos benefícios por incapacidade. É uma das áreas do escritório, porque previdência é muito amplo. E nesses anos todos a gente foi acostumando, né, a conhecer um pouquinho mais a fibromialgia e entender assim uma doença que realmente é uma doença invisível, né? Ela existe, mas ela não tem um diagnóstico específico. Normalmente a pessoa passa por uma série de problemas, comorbidades, como a gente chama, né, na medicina, que estão relacionadas à doença principal. Pouca gente conhece o problema, né? E por isso aí nasce certamente o preconceito e o autoestigma que essa doença acaba gerando, e por isso que ela precisa ter um olhar diferente, porque as pessoas não conhecem o problema, confundem o problema. A gente verifica que isso tudo agrega a necessidade desse debate, né? Então, eu sou um aprendiz da fibromialgia, né? Eu não tenho a doença, mas a gente se envolve bastante com ela por causa dos aspectos jurídicos, e eu me sinto muito honrado e muito contente de estar podendo participar desse debate com um público tão seleto, que são as pessoas que têm a fibromialgia e que certamente têm muitas dúvidas. E o que a gente puder estar colaborando, eu estou à disposição da Anfibro. Certo, obrigado, doutor. Muitos e muitos ainda não entendem, né? Não é só na questão jurídica, como na questão médica também. E essa é uma grande dificuldade, é uma pergunta que, de cada 10 perguntas, 9 são sobre essa questão. Como provar, como fazer, mas não parece que tu tem fibromialgia, não parece que tu está doente. E isso é uma questão que a própria associação vem trazendo, né? Essa demanda. E conforme vai dando essa visibilidade, os senhores vinham trazer esse debate, a importância que vem propagando e demais entidades, como o senhor falou agora há pouco para mim antes, como outros profissionais, eles vêm entendendo e vêm vendo o fibromialgia que não tinha voz, ele não tinha para quem recorrer. E muitas vezes ou a pessoa com dor crônica, ele se escondia atrás da depressão, né? E quem não tinha depressão não tinha direito nenhum. Ou se a depressão dela não desse incapacidade, mas sim a dor, ele era considerado como apto e não era visto a incapacidade física dela. E essa é uma grande importância desse debate que a gente vem trazendo, e o senhor vem acompanhando e vem orientando, e a gente crê que aos poucos a gente vai chegando a cada cantinho do Brasil, né? Como está, acabamos não falando, o doutor está lá em Brasília nesse momento, né? Vou passar a palavra para ele agora aqui. Boa noite, doutor. Boa noite, pessoal. Boa noite, Daniel, doutor Tiago. É muito interessante mesmo essa live aqui. Quando me fizeram o convite, fiquei muito contente também. Como vocês já falaram, eu sou vice-presidente da Comissão de Direito à Saúde da OAB de Brasília. Também sou advogado especializado em Direito Médico da Saúde, e já venho fazendo há muitos anos um trabalho bem com cunho social mesmo em relação a doenças raras, né? A minha atuação era principalmente mais focada em crianças especiais, né? Tanto com autismo, síndrome de Down e também algumas cardiopatias. Mas eu entendo bastante da questão da fibromialgia, porque minha mãe, durante muitos anos, ela teve o diagnóstico de fibromialgia, né?
durante mais de 10 anos, só agora, recentemente, que parece que o diagnóstico dela mudou para artrite reumatoide, mas ainda não está ainda confirmado ainda, né? Então eu acompanhei muito de perto como que é a realidade, como que são as dificuldades, as dores, como é que é, né, o dia a dia de quem padece dessa doença, né? Tanto que quando nos fizeram um convite para participarmos da audiência pública aqui na nossa Câmara Legislativa, foi a primeira vez aqui em Brasília que teve um evento do Legislativo falando sobre fibromialgia, então já um grande avanço, né? E nós fizemos questão de participar justamente por essa atuação de cunho social, de poder colaborar e ajudar. E assim acabamos chegando no Anfibro e estamos colaborando dentro do que for possível, né? Espero que a gente consiga tirar as dúvidas aí, esclarecer da melhor forma possível as questões, as dúvidas e os anseios dos fibromialgicos aqui hoje, né? E tomara que venha muita coisa, né? Sim, sim, o pessoal já tem várias pessoas já participando aqui. Gostaria de agradecer aos participantes das Fibro RN, que é a Associação do Rio Grande do Norte, da presidente Margarida, que está presente aqui, ao colega da Afibrovasf, que é a Associação de Fibromialgia do Vale do São Francisco, também presente aqui. Então, doutores, a grande pergunta que fazem, igual a Paula Fernandes está fazendo agora aqui, não somos reconhecidos e não consigo nenhum benefício, mesmo pagando o INSS, sem vitórias. Uhum. Essa pergunta ela é praticamente a mesma, né? Praticamente todas as pessoas com fibromialgia, o índice de pessoas que conseguem o benefício é baixíssimo. E ainda se for aprofundar um pouquinho mais, é por outro CID, e nem é pela fibromialgia. Se a gente for entrar em detalhes, então, a Anfibro, ano passado, no final de 2018, na verdade, ela entrou com essa questão da CIF, dentro do Ministério Público Federal, e foi ajuizado. Então, se o doutor Alexandre, doutor Fabrício, quiser dar um parecer sobre o assunto, deixa à vontade. Eu posso falar um pouquinho, depois passo a palavra para o doutor Fabrício. E o que eu poderia, Daniel? Eu estou vendo aqui, eu estou com o celular aberto ao lado e estou vendo os comentários das pessoas que estão participando da live. E os comentários que estão sendo trazidos aqui, eu acho que eles retratam muito bem, né, o que a gente vai falar aqui hoje, né? E acho que retrata muito bem, Daniel, a tua pergunta, e retrata tudo muito bem qualquer proposta de resposta que eu possa dar à tua pergunta. Eu vejo aqui as pessoas todas trazendo seus casos pessoais e todos eles têm uma característica em comum, que é a incompreensão, né, com tamanho dificuldade para se obter direitos, para se obter, né, um reconhecimento, para se obter um diagnóstico, para se obter um espaço, para se obter voz, né, que é justamente o que a Anfibro vem fazendo. Eu lembro o primeiro dia que vocês estiveram lá no meu escritório, justamente com esse objetivo, né, de dar voz para os fibromiálgicos para que possam levar inúmeras questões que perpassam hoje esse problema da fibromialgia e que não se tem espaço. Do ponto de vista, Daniel, assim, da previdência, falar um pouquinho da minha área, né, a gente tem tido de uns 10, 15, 20 anos para cá, uma corrente muito grande que vem crescendo dentro da previdência no mundo todo, no sentido de que algumas doenças elas não deveriam ser analisadas apenas sob o aspecto da doença em si, que é aquela que está no catálogo da CID, da Classificação Internacional de Doenças, que está na sua 10ª revisão, né, a CID-10, que algumas doenças, pelas particularidades dessas doenças, deveriam ser avaliadas sob um conceito de saúde e não de doença. Existe uma diferença entre as duas formas de se avaliar o problema envolvido, né? Dentro de uma ideia de saúde, além da doença que acomete a pessoa, se faz uma análise de todo o contexto de vida dessa pessoa, né? Se faz uma análise da doença que acomete a pessoa, se faz uma análise, né, dos dados que se tem sobre essa doença, se faz uma análise nas questões sociais que envolvem essa doença,
das questões sociais que envolvem a pessoa que está com essa doença, a idade, a escolaridade, o perfil de vida, o acesso ao trabalho, inúmeras questões que vão muito além daquela classificação médica, que ela é uma classificação racional trazida do século XIX, que tem muito mais objetivo estatístico do que de reconhecimento de direitos das pessoas. A CID é uma classificação que vem do século XIX e que ela foi construída dentro da medicina, quando a medicina se torna uma ciência cientificamente em evolução, e que tinha como objetivo justamente racionalizar a ciência para conciliar com os remédios, para conciliar com toda a questão que surgia no início do século XX. E o objetivo principal da CID sempre foi esse, as estatísticas. Nós precisamos saber quantas pessoas são portadoras da síndrome de Burnout, quantas pessoas são portadoras de doença cardíaca grave, quantas têm transtorno bipolar, quantas têm transtorno depressivo, dessas quantas fazem transtorno maníaco, quantas não fazem, para poder justamente a medicina evoluir. A CID se mostra, para algumas doenças, um meio inadequado para avaliar a complexidade da vida das pessoas que têm essa doença. Começou muito forte essa ideia com as pessoas portadoras do HIV, as pessoas que têm o HIV, pelas particularidades que tem o vírus do HIV no corpo envolvem, desde uma pessoa que tem uma vida normal até aquela que já tem a AIDS e que toma medicação e tem dificuldade de arrumar emprego, porque precisa tomar os antirretrovirais e, eventualmente, tem crises por causa disso. Os colegas de trabalho descobrem o problema e ela acaba demitida. A fibromialgia me parece que ela entra muito nesse contexto. Por quê? Porque, primeiro, a gente não tem um diagnóstico específico da fibromialgia, não existe um exame que vai dizer, você tem fibromialgia, né? Não existe esse exame e o diagnóstico ele é dado com base numa avaliação completa da vida da pessoa, que normalmente envolve transtornos psicológicos, insônia, né? Envolve uma série de outros problemas, dores crônicas. Então a gente tem que começar a pensar a nível de previdência numa metodologia diferente do que aquela de entrar na sala do perito, o perito olhar a pessoa e o perito dar o resultado. Sob pena de a gente fomentar na perícia médica aquela ideia assim, você é um vagabundo, vá trabalhar, você é um reclamão, está reclamando de barriga cheia, e a pessoa não consegue dormir de tanta dor que ela sente. Então, o primeiro passo, eu queria já passar a palavra, para não me estender muito, quero passar a palavra para o Fabrício, mas só para concluir o meu pensamento, o primeiro passo é a gente discutir dentro da Previdência Social uma forma diferente de avaliar essas pessoas, né, as pessoas que têm a fibromialgia, tá? E já existe isso. Existe uma portaria no INSS hoje, que é a portaria 1 de 2014, que prevê a perícia biopsicossocial, que além de avaliar os critérios da doença, avalia o contexto de vida, a idade da pessoa, a genética na família para fibromialgia, o trabalho que a pessoa tem. Uma coisa é uma pessoa ter fibromialgia e ser pedreiro de obra na construção civil. Outra coisa é a pessoa ter a fibromialgia e trabalhar numa atividade jurídica. Eu preciso fazer essas individualizações. Hoje o que acontece, vai todo mundo para o mesmo lugar e num preconceito muito grande, porque se não é um reumatologista, ele não conhece a doença, né? E quem acaba sofrendo com isso são as pessoas que têm a fibromialgia. Então, o primeiro passo é a gente tentar entender esse contexto todo. Fabrício, te passo a bola. Tá bom. Doutor Alexandre já falou aí muito eloquentemente, né? Até o que eu já ia falar também. Enquanto ele foi falando, eu fui pescando algumas perguntas aqui nos comentários, vão aparecendo aqui embaixo também. Hoje está bem movimentado, né? Bem bom, movimentado né? os comentários. Né? Pois é. Recentemente eu fiz aqui uma live junto com a Karen também da Anfibra, a gente falou sobre os direitos, eu também falei bastante sobre essa questão da perícia, porque quando a gente fala de direitos de quem tem doenças raras, doenças crônicas, acaba com o INSS redundando em perícia. E lá também estava falando sobre essa questão do CIF e dessa necessidade de você ter uma abordagem diferenciada para alguns tipos de doença, né? Eu gosto sempre de falar, gente, que quando a gente fala de direito à saúde, a gente está falando de direitos humanos. Então, ele é multifacetado. Você não pode ver um direito à saúde, questão de um remédio, uma questão de um tratamento, de uma cirurgia, juridicamente ou administrativamente, só pelo ponto de vista
econômico ou só sobre o ponto de vista burocrático, você tem que ver por todo o contexto da vida da pessoa, porque uma coisa se liga à outra, é tudo multifacetado, é multifatorial, né? Então, quando se trata dessa questão de perícia, a gente realmente tem esse problema, principalmente na fibromialgia, porque é uma doença invisível, que ela não sai, ela não aparece em exame clínico, ela não aparece em exame laboratorial, você não tem uma comprovação empírica da doença, né? Ela se trata de uma questão neurológica que você não tem uma comprovação ali palpável para o perito. E muitas vezes, como o doutor Alexandre falou, tem uma certa relação ali conflituosa entre o periciado e o perito. Normalmente, o perito já chega na sala de perícia pensando que o paciente está chegando, quer tirar um benefício indevido, quer se aproveitar de alguma brecha, alguma coisa do tipo. E já o periciado, o paciente, já chega lá achando que o perito vai nem olhar para a cara dele. Então, já é uma questão até já cultural, que já atrapalha bastante. E realmente no INSS, as perícias, elas estão bem deficitárias nessa questão de você ter essa multidisciplinariedade, essa multiplicidade de fatores, assim, é uma coisa muito exame, laudo, pega no corpo, vê se enxerga, toca, se não for isso, não tem. Né? Então, realmente se torna importante mesmo essa mudança de cultura mesmo, né? Eu vi algumas perguntas que fizeram aí, por exemplo, da termografia, por exemplo, né? Que é um exame super interessante para a questão da fibromialgia, mas também não é uma comprovação cabal da doença, né? Apesar dos pontos de dores, às vezes, poder dar uma diferença de temperatura, não é uma prova cabal de uma condição debilitante, né? Também a pergunta também se você é periciado e tem a perícia negada. Como é que é? Aí começa todo um caminho de calvário, né? O doutor Alexandre, como é da área, ele pode até falar um pouco mais do que eu, mas eu gostaria de sugerir o seguinte: toda vez que a gente vai passar por uma perícia que requerer algum tipo de benefício, né, que eu nem acho que o nome deveria ser benefício, que na verdade é um direito, é uma necessidade, né? Quando você fala de benefício, normalmente, às vezes, vem aquela ideia de uma vantagem, alguma coisa que não é bem o caso. É interessante que as pessoas sempre tenham todos os seus laudos médicos, toda a comprovação médica aqui de todo o seu período, dos seus tratamentos. Como eu falei, como a fibromialgia é uma doença invisível e não tão fácil assim de se fazer o diagnóstico, isso atrapalha um pouco, realmente. Quando se tem a primeira negativa do INSS, normalmente as pessoas já tentam partir para o judicial. Aí o doutor Alexandre vai concordar comigo ou não, a gente vê aí, né? Mas eu sempre gosto de sugerir que as pessoas elas façam um caminho um pouco mais longo, mas que dê um pouco mais de certeza também, que é fazer primeiro o recurso junto ao INSS, tentar de novo, para aí sim, na segunda negativa, a gente partir para a judicialização. O interessante de você entrar na justiça para tentar um benefício é que a perícia lá é diferenciada, não é o perito do INSS, é um perito judicial. E se você tiver acompanhado de um bom advogado, que esteja atento, que esteja ali atuante no seu processo, ele pode também, essa perícia pode ter pode ser dada de uma forma diferenciada, porque às vezes o perito ele pode ser especialista na área, tem uma metodologia diferente, não é aquela coisa corrida do INSS, que são várias pessoas no mesmo dia. Então, às vezes, essa judicialização acaba sendo um caminho um pouco mais longo, mas que acaba te dando um bom resultado. Eu vi uma outra pessoa que falou, não estou conseguindo ver os nomes, tá, gente, que as perguntas estão rápidas, falando justamente isso também, que foi para o judiciário, o perito, ele foi uma perícia favorável e ainda assim o juiz deu negativo, né? Não deferiu os benefícios de aposentadoria, se não me engano. Aí, no caso, é continuar recorrendo na justiça, né? Mas você vê como essa moça aí falou, ela não conseguiu no INSS, mas na perícia judicial já conseguiu, justamente porque a estrutura e a dinâmica é totalmente diferente do INSS. Ela é um pouco mais humana e ela é um pouco mais aplicada a essa questão do CIF, né? De se ver toda a complexidade de cada pessoa. Que, infelizmente, uma doença rara, uma doença crônica, a mesma doença ela não tem a mesma realidade para pacientes diferentes, né? Então, você não pode usar uma pessoa como parâmetro para outra. Cada pessoa, dentro da sua condição clínica, é um universo totalmente diferente, né? Exato. Agora há pouco, a doutora Lilian, que é aqui do Rio Grande do Sul, que é médica e acompanha a Anfibro, também acabou de comentar aqui que grande parte do paciente com dor crônica acaba desenvolvendo depressão, os pacientes dela, né? Então, isso é uma questão Sim. que quando o INSS fala em estar apto a pessoa com dor crônica, ou com a fibro, né, que
tá tão recente tudo, tão recente essa questão da perícia da própria fibromialgia, né? O a dor crônica que não aparece em exame nenhum. A população não tem acesso nem ao remédio básico, para o seu tratamento. Então, aonde é aquele grande círculo vicioso, né? Não tem o remédio, a perícia negada, perde o emprego, justiça, não tem remédio, e assim ela começa a se aprofundar, a entrar num caminho praticamente, como a gente vê de muitos, sem volta. Tem uma pessoa que pergunta aqui, quando é negado a perícia e não conseguimos trabalhar, temos direito a algum benefício? Eu posso falar um pouquinho, Daniel, sobre isso e até complementar um pouco a fala do colega, Fabrício, no sentido assim dos meios cabíveis. Eu estou vendo que tem muitas dúvidas das pessoas com relação a isso, né? E então, assim, um primeiro aspecto importante, assim, tentando avançar um pouquinho e concordando, né, o que o Fabrício referiu, perfeito. A via administrativa às vezes pode ser um caminho importante. O recurso administrativo, em alguns casos, pode ser um caminho importante. Mas, no caso da via judicial, hoje, nós não temos mais um cenário tão tranquilo como alguns anos atrás. Por quê? Já foi bem melhor. Sim, já foi bem melhor. O que acontece? Em 2001, entrou uma lei em vigor no país que criou as justiças de pequenas causas federais, que envolvem causas de até 60 salários mínimos a nível federal. Como normalmente a pessoa que está buscando um benefício no INSS, ela não pode esperar muito tempo, ela tem o benefício negado e ela imediatamente ela vai para a justiça, ela sempre cai nessa justiça de pequenas causas. É quase como os conhecidos juizados, os JECs de pequenas causas, quando a gente quer entrar com uma ação para contestar uma passagem aérea, uma compra que a gente fez que não veio pela internet, que dá aqueles pregões ao final do dia nos fóruns. Muitas pessoas certamente já usaram. Aqui é a mesma coisa, só que é a nível federal. É para quando eu vou processar órgãos federais como o INSS, o IBGE, o SERPRO, a Caixa Econômica, órgãos que são federais. Então, 99% das ações contra o INSS acabam caindo nos juizados especiais federais, e as últimas reformas que ocorreram, o que elas fizeram? Elas têm restringido muito as nossas ferramentas para poder contestar aquela decisão do INSS. Por exemplo, uma das últimas restrições trazidas por uma lei aprovada o ano passado traz que eu não posso ter direito mais a 2 perícias, apenas uma perícia. Eu preciso optar por uma especialidade. Então, se eu, por exemplo, estou defendendo uma pessoa com fibromialgia, eu não posso postular uma perícia com reumato e, de repente, uma segunda perícia com um psiquiatra, que normalmente eram dos caminhos que nós adotávamos, né? A gente acabava indo para a comorbidade, como o Daniel referiu muito bem na primeira fala dele, por força de uma legislação que não reconhece ainda, né, esse caráter biopsicossocial atinente à fibromialgia. Hoje eu não consigo mais. Então o juizado hoje está mais restrito. Mas com certeza é um caminho muito mais amplo, porque nós temos uma jurisprudência hoje, nós temos entendimentos que entendem pelo critério biopsicossocial, não como nós gostaríamos que fosse, não como a Anfibro vem lutando, e porque o Daniel sabe desde o princípio qual é a ideia, né, desde a primeira vez que ele me procurou, eu lembro, Daniel, vocês têm muito claro o que vocês gostariam que acontecesse e o que deveria ser, não é isso, mas é um ambiente muito melhor, com certeza, do que o INSS. Um outro caminho que a gente adota bastante também, tá? Não é para todos os casos, mas é uma alternativa que a gente tem possível. Às vezes, o problema da dor crônica, o problema psiquiátrico, ele se relaciona com o ambiente de trabalho de uma maneira muito próxima. Por exemplo, se tem uma pessoa que tem problema de fibromialgia, que está trabalhando com atendimento ao público, um atendimento ao público com pressão, né? Um banco ou um órgão assim que tenha dificuldade. Ou vou bem mais longe, né? Uma pessoa que tem a fibromialgia e é um agente da fase e cuida da disciplina dos adolescentes infratores da fase.
né? Esse é um exemplo importante. Assim. Ele precisa estar bem, ele precisa dormir bem, porque ele já está num ambiente que não é dos mais saudáveis, né? Ele já vê violações, ele já vê problemas, as crianças já vêm no contexto sem pai, sem mãe e tal. Nesses casos, a gente tem conseguido, em muitas hipóteses, levar o processo para a vara responsável pelo acidente de trabalho. Por quê? Porque o acidente do trabalho não é apenas aquele acidente em que a pessoa cai no trabalho e se acidenta, ou que esse agente penitenciário, por exemplo, desenvolve um transtorno psiquiátrico unicamente pelo ambiente que ele trabalha. É o que a gente chama de concausa. Se o ambiente de trabalho, mesmo que 1% do problema esteja sendo impulsionando a fibromialgia, então, se eu tenho fibromialgia e eu descarrego e carrego carga todos os dias, é evidente que a carga que eu estou carregando e descarregando está influenciando na dor. Não é a causa principal, mas está influenciando. Então, se existe uma influência, mesmo que mínima, caracteriza-se o problema como acidentário. E aí eu consigo levar o processo para uma vara que é muito ampla, um cartório que é muito ampla, que é a vara dos acidentes do trabalho, todo estado tem o seu, né, na justiça estadual, e ali eu consigo ter audiência, eu consigo que a pessoa seja inquirida pelo juiz, eu consigo ter 2, 3 perícias se for necessários, eu consigo ouvir o perito para que ele esclareça por que naquele quesito X ele respondeu daquela forma. Então, essa é uma outra estratégia importante de a gente levantar aqui na live, assim, em tese, né? Eu só quero levantar em tese, obviamente, que é uma ferramenta à disposição de todos que têm seus advogados, enfim, né? No sentido, não dá para caracterizar como acidente de trabalho? Sim, em muitos casos dá para caracterizar como acidente de trabalho. Então fica essa dica importante. Só para concluir, antes de passar para o meu colega Fabrício, a pergunta específica da colega, eu acabei construindo um monte aqui, né? A partir do momento que o INSS nega, né, a pessoa que perguntou, né, ela fica num limbo, porque ela tem uma decisão do INSS que diz que não dá, né? E ela tem um atestado e a vida pessoal dela que diz que ela não pode trabalhar. Então, o direito que essa pessoa tem quando o INSS nega é sim buscar um especialista, não tenho dúvida no assunto, para que ele possa dar uma boa orientação. Existem inúmeros caminhos, até trabalhistas às vezes, até na vara do trabalho contra a empresa, para uma readaptação, para alguma alternativa. Então, o caminho a buscar quando o INSS nega é, sim, não se conformar com a decisão do Estado e buscar um especialista. Isso é importantíssimo, gente. Toda vez que a gente se sentir prejudicado de alguma forma, é importante que a gente tenha essa cultura mesmo de correr atrás. Isso é uma coisa muito natural do brasileiro. Não vou mexer com isso não, eu tenho às vezes até um pouco de vergonha de você buscar os seus direitos, né? Eu sempre falo, por mais que seja uma coisa pequena, às vezes nem tem tanto valor assim, mas que tem que correr atrás, ainda mais quando se trata da questão de sua saúde, né? Eu queria comentar uma coisinha que o Daniel falou sobre a questão do enquadramento da fibromialgia nas perícias e também a questão da medicação, né? A gente já foge, sai um pouquinho do INSS, vai um pouco mais para o SUS, no caso, né? Porque a fibromialgia, ela tá dentro do SUS como se fosse doenças crônicas. Isso aí afeta diretamente a forma do SUS tratar a doença, como que vê, como é que recebe, como é que dá continuidade no tratamento. Inclusive, acho que, salvo engano, a Anfibro teve uma ação aí pública para fazer o protocolo, não foi? O protocolo específico para... Tem uma ação ajuizada já para medicação de primeira escolha e um protocolo próprio para fibromialgia, para sair da dor crônica. Tanto é que a doutora Vivian, desculpe, Vivian, eu confundo, ela me xinga, a doutora Vivian, ela está junto com a doutora Karen, já estão articulando com alguns outros notáveis já o início desse protocolo, já por iniciativa própria da Anfibro. Claro, vai passar por todo o processo de Ministério da Saúde, mas a Anfibro já está construindo esse protocolo antes mesmo do Ministério ser julgado, mas já tem esse pedido do protocolo e dos medicamentos de primeira escolha. Doutor, só para complementar. Porque essa ação é de uma importância muito grande. Infelizmente, não pude ter acesso a ela inteira, porque ela é em segredo de justiça, tem alguns prontuários, tem dados sensíveis, então não é qualquer pessoa que pode acessar. Mas ela é de uma importância muito grande, porque no SUS ele tem uma certa defasagem em questão de medicamentos e tratamentos.
que é o que a gente chama de incorporação. A incorporação no SUS, às vezes, demora até 8, 10 anos, dependendo do medicamento, e muitas vezes, quando esse novo medicamento vem, esse novo tratamento chega no SUS, ele já está defasado, já tem outro já. Isso acontece, por exemplo, com o pessoal do diabetes. A insulina que é usada hoje no SUS já é ultrapassada, já usa outra já, né? Então, esse protocolo é importantíssimo aí, porque a fibromialgia está sendo tratada como uma outra doença, como bem disse Daniel, com medicações que não são as adequadas, pode até ter um efeitozinho de paliativo, alguma coisinha, né, mas não sim, um tratamento efetivo para a doença, né? E já não interferindo, né, mas só dando um parecer, né, na causa, ele está no protocolo de doenças crônicas. E o que o senhor falou é bem verdade. Os remédios que já estão lá, já estão muito ultrapassados, com efeitos colaterais, e já não fazem mais nem efeito mais para dor crônica, então que dirá para a fibromialgia. Então, é essa a necessidade da pressa. Pois né? é. E a importância da fibromialgia entrar para o rol de doenças crônicas é a série de benefícios que isso traz, né? Quando eu estava falando com a Karen na outra live também sobre a questão do BPC, por exemplo, que é um benefício que o fibromialgico não tem acesso, tão facilmente, pelo menos. E isso ia ajudar na vida de muita gente, principalmente nas pessoas mais carentes, né? Inclusive, eu acho, não sei se a Karen comentou com vocês, eu estava, depois da nossa live, eu comecei a trabalhar numa tese aqui para tentar buscar o BPC para fibromialgico. Mas como a gente está tendo muito trabalho com a questão do Covid aqui em Brasília, então eu estou praticamente 24/7 no Covid, não tive tempo ainda de finalizar, mas assim, a inclusão da fibromialgia no rol de doenças graves, doenças crônicas, ia ser um auxílio muito bom, ia facilitar nas questões de perícias de INSS, benefícios, questão de BPC, até em outras coisas, como compra de carro com desconto, a questão de passagem interestadual, etc., né? Isso é uma luta aí que eu vejo que a gente já conseguiu alguns avanços, né? A gente vê que a fibromialgia hoje ela já tem uma maior habilidade, não tanto quanto gostaríamos que fosse, né? Mas a gente vê, por exemplo, a audiência pública que eu participei em Brasília já foi um grande avanço, né? Foi a primeira vez que teve, né? Então, assim, a gente vê que a doença já está ganhando assim a sua notoriedade dentro do legislativo, né? Teve uma discussão recentemente, agora no final do ano, sobre a carência da aposentadoria também, que acabou que não foi muito à frente. Então, a gente vê que de pouquinho em pouquinho a fibromialgia vai ganhando seu espaço e a sua pertinência dentro do legislativo, né? Quem sabe aí a gente não consiga em breve essa inclusão dela no rol e uma maior gama de benefícios e direitos, né? A Anfibro está com a PL 3019 de 2019, 3010, que é uma PL que vai incluir nesse rol. E algumas leis estaduais já foram protocoladas, votadas, estão para ser sancionadas, não foram sancionadas ainda por questão do Covid, que inclui o fibromialgico, foram PLs estruturadas pela Anfibro, que inclui o fibromialgico, e uma delas é aqui do Rio Grande do Sul, sempre dando um exemplo de início, até pelo próprio MPF4 aqui, entrou com essa ação também, que o fibromialgico dentro do Estado vai ter direito a fazer concurso público igual a pessoa com necessidades especiais, as vagas de necessidades especiais e demais direitos, né? Então, eu inicio. A Gisélia do Amazonas pergunta o seguinte sobre a questão da CIF e da perícia biopsicossocial. O que a entidade civil ou as pessoas com fibromialgia poderiam fazer para acelerar esse processo? O que vocês teriam como opinião dos senhores para esse caso ter mais força, ter mais pessoas se enganjarem? Qual seria a opinião dos senhores sobre isso? Bom, Daniel, a minha opinião, respondendo a pergunta da Gisélia, então, assim, essa é uma questão que envolve o INSS, né? Basicamente envolve a autarquia, o INSS. Lógico que dentro da autarquia nós temos também um segundo problema, não, né? Uma segunda solução, porque a ideia é tentar resolver o problema. Nós temos uma segunda questão, que são os peritos médicos, que hoje, inclusive, já não estão mais vinculados ao INSS. O ano passado foi aprovada uma lei que eles ganharam a autonomia do INSS. Agora é o Serviço Médico Federal, que não tem mais nada a ver com o INSS. Isso é importante, porque olha o caso agora da telemedicina, né?
Em muitos aspectos, os órgãos jurídicos e de INSS estão aprovando a telemedicina, mas o Conselho de Medicina vem e diz que ele ofende o Código de Ética. E aí o que acontece? O perito não faz. Então, de nada adianta uma decisão apenas com o INSS se ela também não for conversada. O Fabrício certamente vai poder complementar isso, né, por ser a área específica dele, a área médica, né, mas de nada adianta se não conversar também com a área médica. Mas eu acho que o passo é o seguinte... Daniel, tá aí? Tá ouvindo? Sim, tô ouvindo, doutor. Ah, voltou. O doutor Alexandre também tá escutando, né? Normal, pode... O passo, Daniel, seria o seguinte: nós precisamos construir dentro do INSS um tratamento. Essa, na minha opinião, seria a melhor forma. Isso teria que ser conversado, mas, assim, na minha opinião, a melhor forma. Nós precisaríamos ter dentro do INSS, por um ato administrativo do INSS, esse reconhecimento da fibromialgia como uma deficiência. E sendo tratada como uma deficiência, ela já é uma deficiência, mas a gente fala juridicamente, né? Sendo considerada uma deficiência pelo INSS, a possibilidade da sua avaliação se dá com a perícia biopsicossocial, que, lembro, já existe. Ela está prevista, até eu vi que a Ana Paula perguntou qual a portaria, porque eu falei no início da minha fala, portaria número 1, de 2014, ela trouxe a perícia biopsicossocial do INSS, que se utiliza do Índice Nacional de Funcionalidade, né? É um índice que existe para aferição do nível de deficiência das pessoas no Brasil. Existem vários métodos de se avaliar a deficiência, o INSS utiliza o Índice Nacional de Funcionalidades Brasil, INFB, Índice Nacional de Funcionalidade Brasil, que é o índice que é utilizado. Então, já existe pela portaria 1 essa perícia, ela é muito completa, ela não deixa passar nada, ela avalia se a rua do cidadão é calçada ou não, ela avalia se a pessoa tem acesso à internet, ela avalia se a pessoa consegue tomar banho sozinho, ela avalia se a pessoa dorme bem, se a pessoa consegue se alimentar, a escolaridade da pessoa, ela joga todos esses critérios sociais para uma fórmula e, através de uma pontuação, ela vai me enquadrar numa deficiência leve, moderada ou grave. E, com base nesse enquadramento, vai me conceder o benefício. O Fabrício falou um ponto muito importante, porque com esse ato administrativo reconhecendo a fibromialgia como uma deficiência, abriria o acesso aos BPCs, aos benefícios assistenciais. E aí nós poderíamos ter prestações para as pessoas que têm fibromialgia de mais longo prazo. Porque hoje uma das maiores angústias das pessoas que têm fibromialgia não é nem o reconhecimento. É que mesmo após reconhecer, fica recebendo o benefício por 60 dias. E aí ela tem que começar toda a luta de novo para receber por mais 60, depois por mais 90. E aquilo fica uma busca que nunca tem um fim. Então, primeiro momento, reconhecer como deficiente para fins de previdência, aplicar o método da portaria número 1, para que a gente possa trabalhar com prestações de mais longo prazo. Né? Aí já seria uma nova etapa da nossa luta. Mas só reconhecimento como deficiente para o INSS, eu acho que já seria uma grande vitória para que a gente possa aí operacionalizar esse sistema todo do INSS e dar seguridade social, como o Fabrício referiu muito bem, saúde, assistência e previdência em prol de uma qualidade melhor de vida para quem tem fibromialgia. Só pegando aqui o gancho aqui, teve uma pessoa que perguntou se a CIF já é aceita no Brasil inteiro. Infelizmente não. Na verdade, ela depende de protocolo ainda, depende de uma inserção administrativa que, assim, alguns estados até aplicam coisa parecida, como diz o Dr. Alexandre, mas a CIF mesmo, assim, aplicado, não, infelizmente. A gente tem visto aqui nos comentários e como eu tinha falado, nessa questão, essa relação do periciado e do perito, né? Algumas pessoas estão falando aqui das relações e das reações de alguns peritos que foram bem intolerantes, que foram preconceituosos, mas voltando aí à pergunta da moça, para fazer essa diferença, para ter essa conquista, acho que é a questão da organização social mesmo, né? Fazer um trabalho que a Anfibro tem feito, por exemplo, né? De você buscar judiciário, buscar parceiros, né? Porque acho que com a pressão social, com a pressão do grupo coeso, forte, né? A gente consiga fazer uma pressão, um certo lobby, tanto no seu legislativo local,
né, que a partir dali você poderia ter ali umas leis específicas, talvez ali uma influência para você ter uma mudança administrativa no órgão local. Realmente acho que a principal saída seria o trabalho em conjunto, a colaboração de todo mundo, para que tendo um corpo unido, forte, coeso, você tem uma força para você, né, exercer uma influência, mostrar que o caso existe, mostrar como é que são a realidade, para que o legislativo e também a administração do seu estado local também tenha ciência disso tudo, dessa realidade, e tome providências. Infelizmente, eu sou um pouco, viu, doutor Alexandre, eu sou um pouco pessimista quando se trata de INSS, assim, sabe? Eu acho que é um órgão que eu tenho muitas críticas, na verdade, e acho que a tendência daqui para frente é que a gente tenha até uma piora de atendimento. Acho que o INSS está passando por algumas mudanças assim que eu não estou vendo com bons olhos, apesar de eu não atuar tanto com o INSS diretamente, mas indiretamente a gente acaba, né, tendo contato. Eu acredito assim que, em face desse pessimismo, é que se torna ainda mais imperioso, mais importante que se tenha um grupo forte, né, que trabalhe em conjunto para ter mesmo uma força coletiva mesmo, né, para tentar buscar os seus direitos e fazer valer, né, seja junto, fazendo pressão ao seu deputado, fazendo pressão no seu legislativo, correndo atrás do governador, né, e tentar se fazer ver, né, se fazer evidente. Eu já fui na perícia, nem olharam para mim. Isso aqui é uma realidade da Nina aqui que falou. As perguntas, vocês podem ir respondendo, doutor Alexandre, se tiver uma pergunta que o senhor queira, que o senhor veja, queira... O ponto que o Fabrício referiu, claro, o INSS não é fácil, não é fácil. É muito complicado. Eu até não guardo assim, a perspectiva do Fabrício com relação ao futuro, porque a gente tem visto uma virtualização bem interessante do INSS, que se continuar assim, eu acho que a gente pode ter um contexto bom ali na frente. Mas assim, eu tenho um livro de um escritor que eu gosto muito, um cronista dos anos 50, 60, o Sérgio Porto, e eu estava lendo esses dias, assim, passando e folheando, e tinha uma crônica dele que ele brincava com o NPS na época. E a crônica era de 1965, assim, e ele fazia um deboche as mesmas coisas que a gente passa hoje. Quer dizer, não mudou nada. Assim, é verdade. A demora, os documentos, as coisas não funcionam, cai sistema. Então, nesse aspecto, eu concordo integralmente contigo. Alguns colegas perguntaram ali, tá, mas como operacionalizo? Claro, o que eu estou defendendo é no sentido que, para a gente ter isso no INSS, um ato administrativo do INSS reconhecendo essa condição de deficiência, essa condição diferente para a fibromialgia, claro que o presidente do INSS não vai fazer isso se não tiver uma lei antes que diga que a fibromialgia é uma doença crônica que tem essa característica. E aí a gente cai certamente no que o Fabrício referiu. Para ter a lei, a gente precisa fazer barulho, né? Então, o caminho é o barulho, é o trabalho que a Anfibro está fazendo, que é um trabalho fantástico para chamar atenção. Feito isso, a aprovação de uma lei que garanta, né, o reconhecimento dessas características peculiares da fibromialgia. Após isso, o INSS editar um ato que faça a avaliação biopsicossocial que já existe. Então, a pergunta da colega do Amazonas não vai dar para invocar a portaria 1 ainda, porque ela não está ligada à fibromialgia. Seria só nesse contexto a gente conseguir tudo isso, aí a gente poderia ter uma avaliação. Agora, no âmbito judicial é diferente. É possível, sim, lutar por uma avaliação biopsicossocial. Aí sim, aqui na 4ª região mesmo, no Tribunal Regional Federal aqui do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, nós temos entendimentos favoráveis, em outros tribunais também, mas é uma luta judicial, não é no INSS, né? E aí a importância de você procurar profissionais que sejam especializados na área, né? Eu gosto sempre de falar que advogado é que nem tatuagem, né? Às vezes você paga barato demais e acaba se arrependendo pro resto da vida, né? Porque realmente a especialidade, você procurar bons profissionais é que às vezes pode fazer uma diferença e você tem um resultado positivo ou negativo. Da mesma forma, a Defensoria Pública também ela faz um trabalho excepcional em todo o Brasil. Eu falo aqui de conhecimento de causa de Brasília, que eu conheço bem de perto a atuação da Defensoria Pública na área da saúde, é assim, primoroso, é coisa assim, a atuação deles é incrível, tanto que sempre que eu posso, eu indico para a Defensoria Pública com a certeza também de um bom trabalho. Eu queria só comentar aqui uma pergunta que eu vi, acho que talvez até a título de curiosidade, sobre a redução da carga horária sem a diminuição do salário.
acho que foi Lúcia que perguntou. Isso é uma coisa bem interessante, viu, Lúcia, que algumas doenças raras, algumas doenças crônicas têm essa possibilidade. Aqui em Brasília a gente tem até uns provimentos locais, principalmente o pessoal da Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, que tem essas possibilidades. Juridicamente, se consegue também para algumas outras doenças. A fibromialgia, eu particularmente nunca vi nenhum caso de redução de carga horária, mas eu, no meu entender, assim, na experiência que eu já tive, eu acho que é totalmente possível, sim, quando você elenca ali todos os sintomas, o impacto na vida, na sua vida social, na sua vida profissional também, eu acredito que seja possível, sim, que se construa uma tese no sentido da fibromialgia. Né? Inclusive, é até interessante, porque eu nunca vi, eu vi já para outras doenças que a pessoa acaba se tornando, tendo uma limitação de locomoção, e também a diminuição de carga horária também, para mães de crianças especiais também. Aqui em Brasília é muito comum, eu confesso que eu não conheço a realidade de outros estados, né, como funciona. Mas aqui em Brasília nós temos bastante essa diminuição da carga horária para mães que têm crianças com síndrome de Down e crianças com autismo, com algumas cardiopatias ou doenças raras. E a justificativa é porque a mãe tem que acompanhar o filho nas diversas terapias, então ela tem que ter uma certa disponibilidade. Então, às vezes, dá para você extrapolar um pouco esse entendimento para a fibromialgia, né? A necessidade de tratamento, tá? Então, eu entendo ser possível, apesar de, infelizmente, não ter nenhum caso concreto para mostrar. Uma questão que os dois falaram, e é muito fato falar essa questão da hora reduzida, e quando a gente entrou com a ação da MPF, pediram laudos, os laudos SABI, se eu estiver errado, o nome você me corrige, que é o laudo do perito. O laudo do perito, que é o laudo SABI, né? O laudo SABI, isso. E lá diz, praticamente todos diz o seguinte, existem estudos que é bom que o fibromialgico volte à atividade laboral. Está lá, como tema, lá é praticamente cola e copia, né? E a Anfibro foi buscar esses estudos, foi atrás, buscou um estudo americano, da Escola Americana de Reumatologia, e ele fala, realmente, para o fibromialgia, que há condições, sendo que lá já usam a CIF, né? Fibromialgia, que há condições, como o doutor falou, não adianta comparar uma pessoa que trabalha no escritório e um pedreiro, ou uma advogada, por exemplo, e uma funcionária de fábrica. Não tem como eu comparar as duas têm fibra. Então, as pessoas que há condições de trabalhar, é benéfico que ela continue sua atividade laboral. Só que no trabalho ele fala assim, né? Entretanto, para que isso seja benéfico, a pessoa tenha horas reduzidas e readaptação e reabilitação. Devemos levar em conta que nos Estados Unidos são 7 horas de trabalho, né? Por dia. Com horas reduzidas vai para 3 horas e meia. Então, o INSS, o perito, enfim, por que eles não estão usando todo esse trabalho? Uso só a parte que diz, existe um trabalho que seria bom trabalhar. Por isso, a importância desse protocolo brasileiro, com a realidade brasileira. A gente vê empresas americanas, por exemplo, todas têm QS, ISO 14000 de qualidade, tem uma pessoa para cada função específica, já é muito comum eles fazerem home office, desde muito antes dessa crise, do corona. Então, essa adaptação, a gente não pode usar leis americanas para fibra ou dor crônica, mas com a realidade brasileira. Ou se for usar a lei americana, mas que dê a hora reduzida e que dê o remédio, que é o básico que a população não tem, né? E outra questão que eu... Pode falar, doutor. Não, só comentando que a existência desses estudos aí até reforça o que eu falei, né, da possibilidade de você pedir judicialmente a redução de carga horária por fibromialgico, né? Eu não conhecia esses estudos, confesso. É até bom, eu vou até depois falar contigo para pegá-los, porque eu acho que eles podem embasar uma boa tese também para enquadrar o fibromialgico nessa questão da redução da carga horária. Eu acho totalmente viável. E outra questão que o doutor Alexandre falou, o senhor falou que é muito importante, profissionais existem vários. E a Anfibro vem falar que muitas vezes as pessoas gostam de ouvir o que é mais fácil, né? O caminho mais fácil. E infelizmente, existe certos advogados que vão para a mídia, fazem, é tudo muito fácil, a gente consegue.
e faz aquele vídeo bem produzido. Agora, com essa lei do Senado do Arnes, agora tem direito à aposentadoria. A lei não dá direito à aposentadoria nenhuma. Ela simplesmente tira a carência e nem fala nada sobre a perícia, simplesmente tira a carência. Vai continuar a mesma coisa praticamente, até na live de segunda-feira com os deputados, a gente estava falando que vamos ter que rever esse texto, né? Para encaixar melhor o fibromialgia nessa questão. Então, o recado que a gente deixa aqui, reforçando o que os doutores falaram, é que não acreditem no que é fácil. Bons profissionais, eles não vão enrolar ninguém, eles vão ir pelo caminho sério e da verdade. Não vão dizer assim, que acabam fazendo um desserviço do que a entidade está fazendo. Porque, não, olha lá, o fulano falou que é fácil, que ele consegue e tudo mais. Mas depois que a pessoa assinou, não foi só a questão de advogado, está falando em qualquer questão, médico, ou a gente fala muito das curas, né? As pessoas vendem curas na internet. Então, tomem cuidado, o caminho ele é árduo, a fibromialgia não tem cura, não existe leis ainda. Há todo um processo que está sendo encaminhado e foi plantado em questão de 1 ano. E o doutor Alexandre conhece muito bem que quando nós chegamos lá com 3 pessoas, né, doutor Alexandre? Hoje estamos espalhados pelo Brasil, cada cantinho do Brasil tem pessoas da Anfibro, delegados do Brasil. Deixo alguma pergunta que vocês queiram agora, pode escolhendo os senhores e respondendo também, fiquem à vontade. Claro, nisso que tu comentasses, Daniel, acho interessante eu também deixar um comentário, e sim, o profissional ele é importantíssimo, tá? A Defensoria Pública da União é uma entidade também que eu tenho um respeito muito grande, tá? Eles fazem um trabalho realmente muito bom. Claro que a Defensoria Pública da União, o melhor trabalho dela, na minha opinião, nesse aspecto da fibromialgia, é enquanto aliada para essas grandes causas, né? Porque a DPU ela tem sido hoje uma entidade que tem lutado muito, né, para a melhoria das questões sociais no país como um todo, né? Ela virou uma, acho que o doutor Fabrício vai concordar comigo, mas ela virou uma segunda OAB, né? E às vezes até menos política que a OAB, né? Tem mais liberdade, talvez, por não ser tão tradicional como a OAB, a gente sabe, né? Enfim, é difícil fazer uma, né? É só no sentido de como ela tem. É que a OAB ela cuida de todas as áreas, né? E a Defensoria Pública, por exemplo, também, mas nessa temática mais de direitos humanos, de direitos coletivos, direitos difusos, que são os benefícios, ela tem um foco muito voltado à defesa. Então, com certeza, a Defensoria Pública da União é um bom caminho, e é importante cuidar o profissional, sim, né? Eu acho que tanto eu quanto o doutor Fabrício somos suspeitos para falar isso, porque somos advogados, mas no sentido assim, existe o processo da fibromialgia, ele requer sim um planejamento, seja para levar para acidente de trabalho, seja para postular uma redução de trabalho, talvez casar com uma reabilitação profissional. A gente tem que pensar o processo de uma maneira diferente, porque desde o primeiro passo que a gente dá nesse processo, eu já encontro uma resistência muito grande, um desconhecimento muito grande. Então, isso não é só na fibromialgia, isso são todas as doenças em que há estigma, há preconceito, há desconhecimento, né? Assim é com o lúpus, assim é com o HIV, assim é com a fibromialgia, assim é com as doenças sistêmicas, que a gente encontra uma dificuldade enorme, né? Que são também super desconhecidas, reumatológicas ou não. Então, nessas doenças que envolvem todas essas particularidades que a gente vê as pessoas que têm ela relatarem, a gente já começa com um desafio enorme. Então, tem que ser adotada uma estratégia. Então, é importante tomar um cuidado, porque se perde o processo, depois tem dificuldade para mover um novo processo. Né? Então, é uma dica bem importante que o Daniel referiu. Mas apesar das dificuldades... Pode falar. Só uma questão para depois não fugir aqui, o Alex Fleck fala, vocês do vídeo deveriam fazer esse trabalho, né, e conviver com fibromialgico para ver a realidade. Alex, eu sou fibromialgico, a Anfibro não é uma prestadora de serviço, e sim uma entidade onde vem associados, que vem somar para fazer esses movimentos. O doutor Alexandre, quantas vezes, né, doutor, tinha reunião e coisa assim, e eu pedindo para ele, pode ser de tarde, pode ser tal horário, ou desmarcar no dia, por eu mesmo não conseguir ir,
ou a doutora Karen, ou a Ivaniza. Então, a gente sofre, eu sei, Alex, a realidade, eu passo essa realidade que todos os diretores da Anfibro também passam. Então, a gente está lutando por isso, eu te convido para vir participar e estar nos núcleos de trabalho, nos núcleos de leis e projetos de leis, para vir somar, só a gente somando que a gente vai conseguir fazer esse avanço. Sem a gente somar junto, se dependesse só de mim, só da Anfibro e dos doutores aqui, com certeza as leis já teriam assinadas, né, e sancionadas, e todos os remédios prontos. Então, a Anfibro tem 1 ano só de instituição jurídica, e a gente estamos fazendo, estamos buscando, já existe esse processo, então vem participar. Então, eu sei que o teu sofrimento é o mesmo sofrimento que eu tenho também, tá? Só para deixar claro que a gente não, a instituição não é uma instituição que gera lucros, que tem donos só, é feito por associados, e todos, na verdade, vêm participar, somar, para fazer essas lutas, essas buscas, essas causas. Doutor, só para não perder o meado ali, para ele entender, né, que a gente faz parte da luta, né? E se tiver visto alguma outra pergunta que alguma outra pergunta pertinente, fala para nós, porque vai passando muito rápido, às vezes não dá tempo da gente ver, né? A gente está acompanhando aqui, graças a Deus está bastante movimento, o pessoal está gostando bastante. Só eu comentando que a gente realmente vê que tem muitas dificuldades e muitas barreiras a serem superadas ainda, mas eu acredito que no contexto geral muita coisa já melhorou ainda, a gente vê que muita coisa melhorou, principalmente na questão judiciária, né, doutora Jane? A gente vê que judicialmente a gente consegue muitas coisas assim, algumas batalhas já foram vencidas no sentido de ser uma coisa mais garantida judicialmente, não só para fibromialgia, mas para outras doenças raras também, né? Principalmente questões que envolvem plano de saúde, por exemplo, que era um grande estorvo para quem tinha doenças raras, para quem tinha doenças crônicas, hoje em dia já é um pouco mais facilitado, né? Claro que a gente tem um longo caminho para percorrer ainda, são muitas coisas a se conseguirem ainda, né? Mas eu acredito que, num panorama geral, ele está numa crescente positiva, assim, né? Sempre uma coisa nova vindo, uma coisa nova melhorando, de passinho de formiga, mas pelo menos está seguindo em frente, né? Certeza, concordo contigo. Eu vi uma moça perguntando sobre a questão do canabidiol aí. A canabidiol especificamente para fibromialgia, eu não cheguei a ver nenhum estudo, nem nada do tipo. Eu vi o canabidiol para algumas doenças que tem uma questão, como é que eu posso falar, neurodegenerativas, assim, né, que tem questão de convulsões e tal, que o canabidiol, ele que meio que estabiliza as sinapses do cérebro, né? Agora, para a fibromialgia especificamente, eu nunca vi nenhum estudo, nenhum artigo falando sobre isso. Não, acredito que não seja a medicação indicada, mas como eu não sou médico, eu não posso também dar certeza, né? Eu vi uma pergunta. Oi, desculpa, Daniel. Não, pode falar, doutor, pode falar. Só para responder ali, então, a colega perguntou sobre o LOAS, se é possível pedir o LOAS, né, que é o benefício assistencial, né? O LOAS é aquele benefício para quem não contribui para a Previdência, né? Está fora do sistema previdenciário e a Constituição garante essa proteção, que é um salário mínimo por mês. A única diferença em relação ao benefício da Previdência é que não vai ter o 13º salário. Sim, é possível postular o LOAS, quem tem fibromialgia. A luta é a mesma no INSS, não é uma luta fácil, tá? Mas na justiça, no Poder Judiciário, essa luta ela é mais de igual para igual. Assim, se a avaliação pericial médica constatar, né, que a pessoa realmente tem a impossibilidade de manter uma vida independente, tem características de uma deficiência, e isso se caracteriza com a fibromialgia, né? É possível. Claro que o LOAS, o benefício assistencial, além da questão médica, tem avaliação socioeconômica. A renda tem que ser uma renda baixa. E aí varia muito, mas em torno aí de meio salário mínimo por pessoa na casa. Então soma toda a renda da casa, divide pelo número de integrantes e verifica se fica até meio salário mínimo. Então é uma renda bem baixa. Claro que eu sempre recomendo que, se vocês quiserem ir atrás desse direito, lerem alguma coisa e constatarem que talvez vocês se encaixam no direito ao benefício assistencial, não deixem de procurar um profissional, porque na jurisprudência às vezes tem exceções, a renda do idoso não entra no cálculo, os gastos com remédios são descontados,
Tem uma série de questõezinhas que não são contadas, digamos assim, na plataforma oficial do INSS, que é quem faz a gestão do benefício assistencial, e que o profissional pode estar mostrando para vocês. Assim. O LOAS ele tem uma vantagem, talvez, se me perguntassem assim, vê alguma vantagem, Alexandre, com relação ao auxílio-doença? Eu vejo uma vantagem, porque o LOAS é um benefício que, quando a gente ganha, não há uma data para cessação. A pessoa fica recebendo ele como se recebia antigamente os auxílios-doenças, por tempo indeterminado. Vai estar sujeito apenas a um pente fino ou algo do tipo. Então, o LOAS ele tem uma estabilidade maior do que o auxílio-doença, que desde as últimas reformas ficou muito difícil. A pessoa recebe um mês, dois, tem que ter uma força assim, olha... E aí eu vou concordar com o Fabrício, realmente, nesse aspecto, assim, o INSS ele deixa muito a desejar, porque além de toda a superação que a pessoa tem que ter para encarar o INSS... Quando ela consegue uma vitória, é uma vitória de um mês, dois, já tem que estar pedindo a prorrogação no primeiro mês que está recebendo, e aí tem que fazer tudo de novo. Então, o benefício assistencial ele traz uma estabilidade maior, mas ele é voltado para aqueles que estão nos acompanhando e que têm rendimentos baixos, estão numa condição social um pouco mais baixa, aí é possível lutar sim. Porque eu estava falando da importância da inclusão da fibromialgia no rol das doenças crônicas, né, que não está hoje aí legalmente falando, né, porque aí a pessoa o fibromialgia poderia buscar e sem precisar entrar na justiça, né, já poderia ir direto no INSS, agora tem que ir na justiça, fazer o caminho mais longo. E uma pessoa perguntou também sobre a questão do passe interestadual, também já seria um direito garantido, mas não, você tem que entrar na justiça para conseguir uma coisa que já era para ter sido um direito já consagrado, e acaba que é possível, assim, o fibromialgico buscar a questão do passe livre, mas é judicialmente, é o caminho mais longo, mais dispendioso, né, infelizmente. Sem dúvida. Tem uma pergunta muito pertinente aqui, vocês podem escolher outras, eu vou responder ela aqui, a Marta Monteiro pergunta sobre a PL de 2019. Nenhuma das PLs falam em aposentadoria. As PL falam em reconhecimento da incapacidade. E a PL do Senado, ela inclui no rol das doenças que tiram a carência. E ela foi aprovada no Senado, votada, agora ela está na Câmara para ter um relator, passar pelas comissões, ser votada, se não tiver nenhum erro, voltar para o Senado, e depois, no caso da Câmara, que a Câmara já é tudo ok, Senado e Câmara ok, resumindo o trâmite, ir para a presidência sancionar ou vetar. Então, nenhuma nesse momento fala em direito à aposentadoria, no caso. Doutores, tá bom? Eu acredito que essa lei vai passar, eu não vejo por que ela não passaria. Acho que, inclusive, o que atrapalhou por conta da pandemia, acho que atrasa um pouco. Talvez se não tivéssemos aí esse isolamento social, talvez ela já tinha virado lei já, né? Mas acredito que, acho que nesse ano pode ser, eu acho que é bem promissor que até esse ano ela passe por todo o trâmite legislativo e se torne lei. Até o final desse ano, eu acredito. É a pergunta que eles fizeram também, tá, eu estou olhando na outra página, no caso aqui da transmissão, não sei se aparece a mesma aí, muito pertinente, está chegando aqui, quem fez perícia judicial e deu como positiva, no caso, aprovado, né, a pessoa botou aqui aprovado, ela pode pedir antecipação de pagamento por esse momento do Covid? Quando o processo está na justiça e a perícia foi positiva, ela pode pedir antecipação, mas na verdade não é com fundamento dessas regras que o governo criou agora, até servem como reforço mais assim de argumentação mesmo no processo. Mas na verdade, todo processo em que tem uma prova favorável, como é o caso de uma perícia positiva, estando numa situação como a que a gente está passando hoje, que envolve, né, todo o problema social, desemprego, dificuldade para trabalhar, urgência da medida, o juiz ele pode sim, mediante um pedido do advogado da parte, antecipar a sentença dele e já dar o direito logo após o laudo, não tem problema nenhum. Às vezes a gente pede isso, e inclusive ele nem antecipa, ele já pede para o gabinete dele lá já fazer a sentença. Né? Por isso a importância, uma outra dica que eu deixo para todos, de uma boa comunicação com os advogados de vocês, inclusive o defensor público, se for o caso.
Porque, claro, um juiz que tem no gabinete 200 casos de auxílio-doença com laudos positivos, ele vai antecipar ou vai começar a conceder por aqueles que incomodaram ele primeiro. Né? É aquela velha lógica. Porque o juiz também está trabalhando em casa, o judiciário está com dificuldade também, em razão de todo o contexto. Então, nessas horas, o chato às vezes leva antes. Então, é muito importante o advogado fazer o pedido, mostrar a situação, ligar lá para a vara. Agora mesmo, nesses 2 meses de pandemia, o Judiciário Federal no Brasil, em matéria de previdência, nos processos contra o INSS, antecipou muitos pedidos. Inclusive, foi objeto de matéria no site do Tribunal Federal, dos Tribunais Regionais Federais, porque era uma forma de eles mostrarem também que eles estavam sensíveis à realidade. Então, sim, não tenham dúvida, conversem com o advogado de vocês, se existe uma dificuldade social, se vocês estão com dificuldade de comprar as coisas para casa, há um desemprego, há uma situação que está desestruturando, estamos vivendo um momento oportuno para o advogado fazer uma petição e pedir para o juiz antecipar. Claro que o juiz só vai antecipar se ele tiver um fundamento mínimo do direito. Agora, um laudo favorável é mais do que um fundamento. Então, vale sim, nessas horas, fazer o papel do chato, como eu digo, porque dá resultado. Doutor... Eu vi muitas pessoas perguntando aí sobre a aposentadoria tendo algumas doenças, né? Tem gente que fala que depressão, aí tem uma moça que depressão, fibromialgia, disco de hérnia. Eu vi outras pessoas falando de outras doenças também, artrite, reumatoide e tal. Essa questão da aposentadoria, pessoal, assim, tudo vai depender sempre da perícia, né? Não tem como você falar assim, você tem tal doença, você vai aposentar. Porque o que vai determinar a sua aposentadoria, inclusive se ela vai ser parcial, se ela vai ser permanente ou não, é a debilidade que essa doença vai trazer para você, né? A impossibilidade de trabalhar ou não. Então, cada caso é um caso. Infelizmente, tudo vai depender da perícia. E outra coisa aí que, infelizmente, ainda não conseguimos superar é a questão da carência do INSS, né? Você tem que ter uma contribuição mínima para poder fazer esses pedidos também. Não é só chegar lá sem nunca ter contribuído também para você fazer um pedido de aposentadoria, por exemplo. Então, cada caso é um caso, e tudo vai depender, infelizmente, da sua condição clínica específica e da perícia. Qual que é a dificuldade da fibromialgia, que a gente já falou aqui? É que é uma doença que ela é invisível, você não tem uma comprovação muito empírica da doença, né? Um laudo conclusivo, como, por exemplo, uma hérnia, que você tem uma radiografia, que você tem um exame clínico que vai, e o médico, o perito, ele pode pegar e ver que tem a doença, né? Então, essa é uma das grandes dificuldades da fibromialgia, nessa questão dos benefícios. É justamente essa dificuldade da comprovação e também o preconceito e até mesmo ignorância. Ignorância no sentido de não conhecer, né? A fibromialgia dos peritos também, que dificulta bastante. Mas quando você tem, com a fibromialgia, outras doenças que são mais facilmente comprováveis por exames e laudos, já favorece um pouco mais essa questão da aposentadoria, porque vai ter uma coisa palpável ali para o perito poder analisar, né? Uma pergunta bem persistente, doutores, que está chegando aqui para mim. A questão de medicação, as pessoas podem entrar via judicial para pedir medicação? Qual seria o procedimento que elas devem proceder nesse caso? Doutor Fabrício, essa eu acho que eu deixo para ti, que é mais a fundo. Eu conheço muito pouco. Essa ação, eu tenho relativamente muitas ações em relação a isso, mas como eu falei, é muito mais para crianças com algumas doenças raras, né? É possível sim, o que nós temos feito aqui, eu e minha sócia aqui em Brasília, particularmente, a gente entra com esse pedido que a Secretaria de Saúde local faça o pedido da compra, né? A gente vai fazer uma juntada dos 3 orçamentos, com menor valor e tal, com toda a comprovação, com laudos médicos, com receita médica, com exames clínicos, exames laboratoriais. Toda vez que a gente vai questionar um benefício ou um direito, a gente sempre tem que estar armado do máximo de documentação médica possível, né? Porque você tem que demonstrar aquilo que você está pedindo para o juiz, principalmente. Então, a gente faz esse pedido que seja intimado à secretaria local para fazer a compra do medicamento, e caso ela não faça, nós pedimos, então, um sequestro de contas públicas. Aconteceu recentemente, por exemplo, com uma moça, uma mãe de uma criança, que ele tinha uma doença raríssima, agora nem chegou a ser diagnosticado a doença dele, a síndrome, mas ele tem convulsões, ele tem uma série de sintomas bem graves.
a Secretaria de Saúde foi intimada para fazer a compra do medicamento pelo juiz, porque a gente comprovou a necessidade da compra desse medicamento, porque senão iria falecer, né, o medicamento era questão de vida ou morte, e a Secretaria de Saúde simplesmente não fez a compra. Mudou de secretário, aí o processo de licitação voltou do zero, então foi uma situação bem complicada. E aí a gente fez o sequestro de contas públicas. O que isso quer dizer? O juiz ele penhorou o valor do remédio das contas públicas para fazer a compra. Aí a gente fez a compra particular, né? Só que esse é um procedimento um pouco complicado, porque as prestações de contas são muito criteriosas, afinal se trata de dinheiro público, né? Você não pode gastar o seu bel prazer, então assim, é bem complexo a questão da compra e a questão da prestação de contas. Mas aí é com o seu advogado, né? A sua preocupação é só enquanto paciente, de ter acesso à medicação, né? Então é possível, assim, você entrar na justiça pedindo medicação. Eu já fiz pedido de medicação para síndromes raras, para câncer, para síndrome de Kawasaki, de uma série de doenças aí raras ou nem tão raras assim, e o judiciário, pelo menos aqui em Brasília, tem sido bem favorável. O que a gente vê, não só em Brasília, mas no Brasil inteiro, é que está tendo um pouco de uma mudança no judiciário, talvez não tão para melhor. O judiciário está ficando um pouco mais criterioso com a liberação dessas compras particulares, assim, né, e dessa obrigação do Estado para comprar para uma pessoa só. A gente vê em alguns estados, em Brasília nós não temos, mas em Goiás a gente tem o que é o núcleo de auxílio à saúde. Eu não sei, agora eu não sei qual que é a sigla lá em Goiás, mas como é que funciona? Eu não sei também se aí no estado de vocês também tem isso. O juiz ele tem como se fosse um setor que é só de pessoas especializadas na área da saúde. Então vai ter médico, enfermeiro, fisioterapeuta, e são eles que vão falar a necessidade ou não, a possibilidade ou não de compra. Qual que é o problema disso? É que isso demora muito. Coisas que você conseguia em 15, 20 dias, está demorando 8, 9 meses, porque vai para esse setor, e lá, como tem muitos pedidos, acaba ficando muito preso. Então o judiciário está tendo essas mudanças que está complicando um pouquinho a vida do paciente, né? Mas ainda assim é possível, você estando com um advogado ali que seja bem atuante, bem atento, aí a gente corre atrás para tentar despachar o mais rápido possível, né? Mas apesar dessas certas dificuldades burocráticas que tem, é totalmente possível, sim, válido. Certo. Aqui o Wilson Alencar, que é presidente da Fibrovasf, que é do Vale de São Francisco, está falando da grande dificuldade que as portadoras de fibromialgia e lúpus, né, e artrite e outras doenças estão negando os benefícios. Ele pergunta, claro, já respondemos várias vezes, né, qual a orientação, sendo que a Anfibro está fazendo esse trabalho com lúpus também, que agora há pouco até teve um comentário ali sobre a questão desse engajamento, né? É mais uma demanda que a Anfibro vai pedir ajuda para os doutores a colaborar com essas ações também. Claro. A gente pode fazer daqui uns dias uma sobre... Estamos se aprofundando sobre o assunto e a gente pode fazer alguma outra live também sobre o lúpus, também, que está passando por tanta dificuldade, né? E o paciente de lúpus, ele não consegue o remédio somente via judicial, que é o remédio que inibe ele a fazer a hemodiálise, e quando vem, ele recebe para 3 ou 4 meses no máximo, e o processo demora um ano e 2 meses. Por isso que a Anfibra entrou com essas leis estaduais e federal, a deputada Maria Rocha, do Acre, ela já está com um projeto para protocolar, pedindo exames essenciais para o lúpus, né, para agilizar o diagnóstico, como também esses remédios de primeira escolha. Mas deixo para os senhores responder, que é o colega aqui. É incrível, né, Daniel? O papel da Anfibro eu estou vendo aqui as perguntas e que fantástico poderem contar com o canal de vocês, né, o canal da Anfibro. O nosso canal, eu me considero parceiro disso tudo também, né? E é incrível como tem dúvidas. Eu acredito muito nas instituições, sabe? Eu acho que as coisas podem estar muito ruins no país, a gente pode estar enfrentando um monte de dificuldade, mas se as instituições funcionam, a gente consegue fazer as coisas acontecerem.
o que eu falo por instituições? O judiciário, a possibilidade de entrar com uma ação civil pública para obter um remédio, para alterar uma regra, e esse é o papel das associações. Então, fantástico, assim, eu fico maravilhado de ver a quantidade de pessoas assim e a oportunidade de terem um acesso, como estão tendo aqui com o trabalho de vocês, com o trabalho da Anfibro. Mas, respondendo à pergunta específica que ele trouxe, o caminho seria esse. O Poder Judiciário é muito bom para tratar essas questões. Eu tracei no início das minhas falas um papel de que já foi melhor, sim, já foi melhor, mas, por outro lado, no que se refere a essas doenças que têm essas características, né, como o lúpus, a hanseníase, né, eu falei muito do HIV, a fibromialgia, o nosso judiciário tem, sim, um entendimento mais sensível a elas. Então, o caminho, sim, o INSS negou, o melhor caminho é buscar o Poder Judiciário, né, buscar o Poder Judiciário. Eu aproveito, Daniel, só para deixar uma palavra importante, complementando o que falei, assim, tem uma outra questão que às vezes as pessoas não se dão tanto conta, mas que é possível também de buscar. Claro que não vai servir para todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui hoje, é para algumas pessoas, né? Mas desde o ano de 2013 foi aprovado no Brasil a aposentadoria ao deficiente, né? Esse é um benefício muito importante também. A aposentadoria ao deficiente ele é um benefício que é devido em várias hipóteses, mas uma dessas hipóteses é, no caso da aposentadoria por tempo de contribuição do homem, que é 35 anos de contribuição, e da mulher, que era 30 anos de contribuição, mudou agora com a reforma, né, claro, ela permite que se reduza o tempo de contribuição conforme a deficiência a qual eu possuo. Então, uma deficiência leve, por exemplo, ela baixa o homem de 35 para 29 anos. Na deficiência média, ela vai baixar mais ainda, ela baixa para 24 anos, se eu não me engano. Não, na verdade, o homem baixa de 35 para 33, na média, o homem baixa para 29 e na grave baixa para 24. Né? Então, uma pessoa com uma doença uma deficiência grave pode se aposentar com 24 anos, uma média com 29 e uma mínima com 33. Por que eu digo isso? Essa é mais uma questão que as pessoas podem refletir, principalmente aquelas pessoas com mais experiência de vida, já têm uma idade mais avançada, já têm, às vezes, 30 e poucos anos trabalhando com esse sofrimento, com esse problema todo, a possibilidade de buscar um profissional para avaliar o enquadramento como deficiente, para baixar o tempo de contribuição para a aposentadoria. É um outro caminho que também existe. É bem complexo para a gente trabalhar todas as facetas aqui na live, mas é algo que até numa outra live a gente pode falar especificadamente sobre ela, sobre a aposentadoria ao deficiente. E vai vir várias perguntas que vão vir no decorrer da semana, o senhor vai ver que... Isso, que as pessoas estão refletindo. Porque, claro, quando a gente fala no problema, a primeira coisa que vem é a incapacidade, até pela urgência. A pessoa precisa com urgência. Mas eu tenho certeza que aqui no nosso público, essas centenas de pessoas que estão nos acompanhando, certamente tem pessoas que às vezes estão uma vida trabalhando com o problema e poderiam obter uma aposentadoria. E o único benefício que não foi mexido com a reforma previdenciária no ano passado é a aposentadoria ao deficiente. Uma questão que a Roseli perguntou aqui, e isso acontece muito com fibromialgicos, doutores. A questão do o INSS não me aceita e a empresa não me aceita. O que fazer? Elas ficam no chamado limbo, né? Isso. É complicado. O INSS, assim, ó, quando a gente não consegue o benefício, como a gente já falou tantas vezes, e você viu que a perícia foi negativa, é buscar os seus direitos junto ao judiciário, né? Porque se você ficar dependendo só do INSS, você às vezes não acaba ficando preso nesse limbo aí, né? Porque realmente, às vezes, acaba sendo a única forma de você conseguir alguma coisa, infelizmente. Isso, eu complementaria, Daniel, porque realmente o tema que a gente está tratando aqui é um tema super complexo, né? Dá para fatiar ele e com certeza a gente vai ter muitas oportunidades de aprofundar. Mas olha que interessante, a Justiça do Trabalho tem um entendimento que se a pessoa está nesse limbo,
Então, vamos supor, eu trabalho numa empresa, eu me afasto porque eu estou incapaz pela fibromialgia, os 15 primeiros dias a empresa paga o meu salário, depois eu agendo o auxílio-doença. Faço a perícia e a perícia foi negada. Se eu tiver documentos médicos que comprove a minha incapacidade, a Justiça do Trabalho tem entendimento favorável que eu poderia entrar com uma ação contra a empresa, para a empresa seguir pagando o meu salário pelo tempo que vai levar para mim resolver o problema perante a Justiça Federal, né? É um entendimento que se tem. Claro que são situações muito assim, eu estou trazendo mais para apimentar o nosso debate, são situações que têm que ser avaliadas caso a caso. Às vezes não fecha com o perfil da pessoa que nos procura. O caso dela vai para o juizado, é mais rápido ir para o juizado, mas o limbo previdenciário, o recado que eu queria deixar é que o que a gente chama de limbo, que é quando a pessoa fica, a empresa não quer que trabalhe, né? Quando é que vai se configurar? A empresa não deixa eu voltar, mas o INSS disse que eu tenho que voltar. O INSS negou a perícia e mandou eu voltar. E a empresa não quer que eu volte. E eu tenho atestado que diz que eu estou incapaz. Nesses casos, eu busco a Justiça do Trabalho e já que a empresa não quer, tu paga o salário, porque tu, dentro do Estado capitalista, o detentor do capital é a empresa. Tu tem que pagar pelo risco do problema que aconteceu com o funcionário. E aí ela manda seguir pagando salário. Mas o que eu quero deixar de recado para todos que nos acompanham é que essa situação entre INSS e empresa, que são várias, se a gente fizesse uma enquete aqui, eu tenho certeza que vai ter depoimentos de tudo que é tipo de situação. Muitas vezes dá para se resolver também com a Justiça do Trabalho, mas aí teria que avaliar cada caso. E só complementando uma coisinha, mais por uma curiosidade, rapidamente, é a questão também, caso você esteja trabalhando, você esteja numa empresa e você estiver sofrendo tipo de assédio, estiver sofrendo preconceito, diminuição de cargo, coisas assim, por conta da sua doença, você também não pode também, você também pode buscar seu direito no Justiça do Trabalho, né? Essa questão do assédio moral dentro do trabalho, a discriminação por conta da sua doença, a demissão por doença, justamente uma demissão que seja só por causa de você ter uma certa doença, ou mudança de cargo, qualquer coisa do tipo também, você também não precisa se sujeitar a certos tipos de situação, você também pode buscar uma reparação ao seu direito junto ao trabalho também, nessas questões também. Só por um título de curiosidade aqui também. Acontece muito já dentro da própria sociedade, família, e hoje nós estamos falando aqui de INSS e trabalho, né? Esse preconceito e as pessoas com fibromialgia, se nós for voltar os relatos acima, muitos funcionários concursados. E a dor é tanta, que a incapacidade é tanta, a cobrança é tanta, que estão se exonerando. Chega ao ponto de se exonerar por não ter. Então, essa é a grande fala que a gente insiste. Participem das associações, participem das entidades, não precisam participar da Anfibro em si. Pode participar da associação do bairro, da associação do município, da associação do estado, enfim. Mas participem, lutem. E venham agregar, porque sozinhos a gente não vai conseguir nada. As pessoas não vão conseguir adivinhar o que as pessoas estão passando. Então, precisamos dessa voz. E só esses milhões, porque são milhões de fibromialgicos, que vão conseguir todos juntos a participar disso. Se tem mais alguma... Esse empoderamento aí é muito importante mesmo, você saber os seus direitos, saber o seu lugar mesmo, né? O rapaz aqui, Lilian, tá falando aqui, o assédio moral é bem comum, infelizmente muitas vezes por preconceitos, não só com fibromialgico, mas com várias doenças aí, tem uns certos preconceitos também. Toda empresa, ela tem a obrigação de ser inclusiva, né? Não à toa que as empresas que têm um certo número de funcionários têm a obrigatoriedade de ter funcionários PCDs, por exemplo, e tal. Então, toda empresa tem esse papel, essa obrigação de ser inclusivo. Não pode se deixar que se tenha esses comportamentos preconceituosos, de diminuição, de humilhação, né? Então, se colegas do trabalho fazem isso, a empresa não toma nenhuma providência, ou se a sua chefia, sobre o seu coordenador, não toma
faz vista grossa, por exemplo, já é passível, sim, a empresa de ser condenada numa indenização de danos morais e até mesmo justificar uma demissão sem justa causa, por exemplo, né? Então, esse empoderamento é importante também de você saber os limites das coisas também. Viu que a gente entrou no assunto do limbo, né? Quantas perguntas estão chegando e depoimentos, né? E é comum, é muito comum essa questão do limbo. Então, vai até mesmo para a polícia judicial não aceita, volta na empresa, a empresa não tem um lugar lá para aquela pessoa e ela acaba voltando para o INSS e ela fica como aqui, ó, são relatos, ó, 1, 2, 3 anos. Tem uma pessoa que falou que está 4 anos nessa mesma situação. Uhum. Como que ela vai conseguir sair lá do início da conversa do círculo de não ter o remédio, não ter o tratamento, o básico, ou a alimentação correta, porque dependendo da doença, ou até para a fibromialgia não pode comer certo tipo de alimento, não tem esse contato, acesso a esse tipo de tratamento. Como é que ela vai ter um pouquinho de qualidade de vida se nem não tem para o básico, né, doutores? Então, a gente não está aqui falando que seria a gente fazer algum ato, e sim todos participarem desse ato para somar, né? Vinha somar a nossa busca. Eu acho que a nossa discussão aqui nessa live está reforçando o que eu disse lá no comecinho, que eu falei que quando a gente trata de direito da saúde, a gente trata de direitos humanos, a gente trata de várias facetas da vida. E você vê que aqui na live, por exemplo, a gente está falando de várias coisas, a gente fala de trabalho, INSS, de vida social, de emprego e tal, porque realmente não tem como você pensar doenças com um único viés, só econômico, só profissional, é sempre tudo ligado, tudo uma coisa influenciando na outra também, assim como tudo na vida, né? Não, e eu já deixo os senhores já de antemão já convidados para uma futura live de trazer os médicos que estão junto com a Anfibro e entrar com essa questão médico e judicial, no caso, né, do direito, a gente fazer um debatezinho, porque a grande questão desses debates não é só a gente vir falar aqui, e sim a gente junto construir, como falamos agora há pouco, agora vamos tomar outras iniciativas, a sociedade civil, a Anfibro, e junto com os parceiros que estão aí, vamos tomar outras medidas, e como vocês vão orientar a gente também, vamos buscar outros caminhos que ainda não buscamos. Então, essa é uma grande questão dessas lives, né? Participar para tomar decisões, não nem só conversar, e sim tomar um rumo, tomar um norte, né, doutores? Sem dúvida. Daniel, eu penso assim, tudo que a gente está conversando aqui, na verdade, tem uma questão em comum, né? Tá ligado justamente à necessidade da lei, né, trazer uma tutela, trazer uma proteção ao problema da fibromialgia. Né? A gente precisa ter uma visão. Não é uma doença qualquer. É uma doença que tem características diferentes de todas as doenças. E a gente verifica que o sistema que tem hoje, previdenciário, falo pela minha área, não está apto a recepcionar as pessoas que precisam dele. Mesmo quando funciona num nível de qualidade muito baixo, porque concede o benefício por pouco tempo, ou não concede o benefício, a pessoa vai para a justiça, a pessoa volta. O nosso sistema previdenciário, em matéria de incapacidade, em matéria dos benefícios por doença, ele já carece de uma modernização, né? Por exemplo, ele não tem esse sistema de benefício parcial, que eu possa trabalhar meio turno e receber um benefício por meio turno. Ele não tem a possibilidade dos benefícios parentais, que eu recebo, não porque eu estou doente, mas porque eu preciso cuidar do meu filho que tem doença, né? Como alguns setores públicos têm, né? Não, ele é um sistema que ele fomenta. A doença da fibromialgia, ela já acaba fomentando o preconceito pela ignorância, né? E o sistema previdenciário, ele acaba fomentando um segundo preconceito, porque ele não consegue acolher bem esses pedidos. Então, sem sombra de dúvida, quanto mais a gente promover em lives
esse estranhamento, esse debate entre médico, advogado, servidor do INSS, ministro, presidente do INSS. Quanto mais a gente mover os atores que estão envolvidos nisso, maior a possibilidade da associação, que está ligada com muitas outras associações, conseguirem vitórias para a categoria, que eu não tenho dúvida. Não virão por advogados, virão pela lei. Nós precisamos de uma lei que reconheça essa condição tão peculiar da fibromialgia, que todo mundo fala, mas na hora de apertar o botão, não aperta o botão. A gente precisa ter esse reconhecimento, porque com base nessa lei, eu trago reflexo para o fornecimento de remédio, para o benefício da Previdência, para o benefício assistencial, para o trabalho parcial, para inúmeras questões. É verdade. Eu vi dois comentários aparecendo aqui embaixo, aqui interessante, de uma, acho que é Vaninha, falando que fez a perícia e está há 6 anos esperando. Então, você tem que procurar direto no INSS ou buscar algum advogado para buscar isso para ti, porque 6 anos esperando o resultado de uma perícia é muito fora do comum. Pois é. E outra que eu achei interessante, agora me fugiu o nome da pessoa, perguntando sobre a inclusão do fibromialgia na Convenção de Pessoas com Deficiência, Convenção Internacional, pelo Brasil ser signatário, né? Infelizmente, a fibromialgia não está incluída, né? Não é considerada nem no rol de doenças graves, nem crônicas ainda, né? Isso é uma luta aí para a gente achar uma luta importante aí, né? É uma luta que o CID já tem um CID próprio e tudo mais, a OMS já reconhece, e vários países já estão se adaptando na lei, e o Brasil não segue. Então, aquela coisa assim, ó, até um ano atrás, não se ouvia movimento, não se ouvia voz, não se ouvia essa discussão. Exatamente. E essa aclamação. Então, agora começou a ter essa busca a ir no deputado, no vereador, ir no prefeito, secretário de saúde, começou a ter uma inclusão no trabalho de busca por direitos. Então está sendo construído, só que, como voltamos a dizer, não depende da gente assinar, né? Se dependesse da gente assinar, estaria tudo pronto. O que acontece é que, apesar da gente ter lá aquela lei dos deficientes, das pessoas com deficiência, que já é um grande avanço, né? O estatuto da pessoa com deficiência, ele é um pouco deficitário em muitas questões, né? E esse problema é um problema que aflige muitas pessoas com doenças e síndromes raras também, porque como o rol de doenças crônicas ele é muito pequeno, apesar dele ser só uma lista de exemplos, que a gente chama juridicamente de rol exemplificativo, ainda assim dificulta muito para algumas doenças que são muito raríssimas, assim, né? Aí aqui no Brasil falta, por exemplo, um rol de doenças raras, por exemplo, né? E aí esse é um problema que acomete também não só o fibromialgia, mas para outras doenças raras, que você não tem um rol de doenças raras, mas a sua doença não se encaixa no rol de doenças crônicas necessariamente. Então, às vezes, acaba que as pessoas vão meio que se encaixando no rol, por exemplo, de pessoas com deficiência, que é mais ou menos uma gambiarra que a gente faz para tentar garantir alguma coisa. Que a maioria das doenças raras, a fibromialgia também entra nessa questão, causa uma debilidade de movimentação da pessoa, né? A sua deambulação, questão até da sua movimentação corporal, né? E por conta disso a gente acaba conseguindo até forçar um pouco a barra nesse rol da pessoa com deficiência, né? Para alguns benefícios, algumas vantagens, né? Mas, infelizmente, esse reconhecimento dessas doenças ainda é bem deficitário, apesar de a gente já ter uma lei, já ter um começo já, né? Mas ainda realmente tem muito a se buscar ainda. Não só para a fibromialgia, mas para as doenças raras em geral, assim. É um dos grandes problemas no Brasil, nesse setor. Não, a Anfibra está de portas, você disse, está de portas abertas, até para outros grupos que não estão tendo dificuldade, alguma coisa assim. Estamos de portas abertas para trabalhar, temos grandes parcerias com os senhores, com os outros também, advogados que também ajudam a causa, como grandes médicos. A sociedade civil toda está começando a enxergar e ver a dificuldade de todos, né? Então assim, o que eu tenho para falar para vocês é a gratidão nesse momento. As pessoas estão todas conhecendo um pouquinho da causa, né? Vendo que o que é fácil, ele é fantasioso, ele não é verdadeiro, porque a luta ela é muito árdua ainda, ela tem muitas buscas para serem conquistadas,
mas digamos que nesse 1 ano de busca aí, já avançamos muito. A Dalila Poliana, ela faz aqui a minha pergunta com socorro emergencial. Outros gastos do governo, a Previdência não vai endurecer não vai endurecer para novas aposentadoras. Eu não entendi essa questão, vocês conseguiram entender, doutor? Eu acho que ela quis perguntar se com esses benefícios novos que o governo está alcançando em razão da pandemia, se não vai haver uma política de restrição dentro do INSS. Poliana, né, o nome dela. Poliana, o que eu posso te dizer assim? A princípio, não. Claro que a gente está vivendo um contexto, né? Os economistas chamam de contexto de guerra, né? Nós estamos vivendo uma ideia de orçamento de guerra, essa ideia de como ocorreu uma crise, está tirando dinheiro, né, da onde não se tiraria, está se colocando dinheiro onde não se colocaria, e previdência é prestação pública, né? Não tendo dinheiro não paga os benefícios. Mas assim, desde 1960, na verdade, vou mais além, porque conheço bem a história. Desde 1924, quando começou a Previdência no Brasil, nós nunca tivemos problema de não pagamento de benefício nos órgãos públicos. A partir de 60 veio o INPS, nunca aconteceu, e desde 90, 91 o INSS nunca aconteceu. Então, acredito que não vai faltar dinheiro para a Previdência Social nesse aspecto, né? Agora, se vai haver alguma regra que vai deixar mais difícil o acesso, também acho muito difícil. O que a gente tem é um contexto reformista, né, de reformas, mas tivemos uma reforma no ano passado, então eu acho que agora a gente vai ter um cenário relativamente tranquilo assim, para a INSS. Certo, doutor, já estamos 1h40 minutos de live, para ver passa como o tempo rápido, passa, né? Então, e as perguntas, então já deixo convidado para um outro momento, já fazer uma semana que vem, uma outra semana a decorrer, de já programar alguma coisa. Eu até já vou deixar perguntas pré-prontas, daí seria mais fácil, porque até o meu WhatsApp aqui está lotado de perguntas dos núcleos, perguntando, não conseguindo falar para as pessoas. Então, eu vou passar a palavra para o doutor Alexandre das considerações finais, e depois para o senhor, doutor Fabrício, e daí vamos encerrar a nossa live aqui e deixar para o próximo dia as próximas questões. Doutor Alexandre, por gentileza. Tá bom, vou agradecer a oportunidade, né, de estar aqui, agradecer a companhia do Fabrício, dizer para ele que quando tudo passar a gente pode tomar um café no Distrito Federal. Sim, por favor. Né? Eu viajava bastante, viajava, a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, né? Tá tudo muito incerto. Eu ia muito, porque eu represento algumas entidades como amigo da corte, então seguidamente eu estava STJ, STF. Vai ter oportunidade, sim, de a gente se conhecer e tomar um café aí com calma. E quero agradecer, Daniel. Show. E quero te agradecer, Daniel, pelo convite, tá? E por toda a parceria que a gente vem fazendo. E eu tenho aprendido muito com vocês, desde a primeira vez que vocês me procuraram. A gente está estreitando relações, tem acontecido algumas coisas boas aí nos últimos tempos. E eu te admiro muito e admiro muito o trabalho de vocês, tá? Vocês são, assim, guerreiros, tá? E eu quero desejar sempre muita força para a Anfibro, que ela siga nessa força de ser essa grande frente aí em prol das pessoas que têm fibromialgia, para que a gente tenha dias melhores para todos, né? Com as conquistas que precisem ser conquistadas. E eu tenho certeza que esse otimismo todo que eu vejo na Anfibro, eu tenho certeza que muita coisa boa vai vir para as pessoas que têm fibromialgia por força do trabalho dessa associação que é a Anfibro. Quero dizer que eu adoro conversar sobre previdência, despido de qualquer questão, eu gosto de conversar, para trazer a mensagem para as pessoas. Então, sempre que precisarem, contem comigo, e eu estou sempre à disposição. E parabéns mais uma vez, então, para o trabalho de vocês. Também gostaria de agradecer, foi um convite muito, muito afortunado, assim, né? A segunda live que eu faço com o pessoal da Anfibro, e quanto mais eu vou descobrindo aí, aprendendo sobre a realidade da associação, mais encantado eu fico, né? Como eu falei no começo da live, eu faço um trabalho muito social aqui em Brasília, com questão de doenças raras, então é muito
animador quando a gente vê uma associação como essa, que faz um trabalho tão forte, tão bonito, né? A gente que vai lidando sempre com as dificuldades aqui no dia a dia, aqui, de alguns grupos que não tem tanta voz assim. Então, quando a gente vê que algum grupo conseguiu se destacar, a gente fica muito contente, né? Eu também gostei demais aqui da live, foi uma conversa muito boa, muito agradável, tanto que passou 1 hora e quase 2 horas, a gente nem viu, né? Eu espero que a gente tenha, pois é, eu espero que a gente tenha conseguido esclarecer alguma coisa, ajudar um pouquinho. As lives que eu faço aqui pelo meu perfil pessoal, a gente sempre tenta mais fazer um bate-papo do que uma fala técnica cheia de juridiquês, a gente tenta sempre facilitar ao máximo. Então, espero que a gente tenha falado de uma forma clara, acessível para todo mundo, né? E que caso... Eu também estou sempre à disposição, viu, Daniel e Alexandre? Assim, foi uma conversa muito boa. Quando a gente trabalha com direitos humanos, a gente não nega trabalho, a gente está de pé e a ordem para tudo aí que vem, porque acho que todo mundo trabalhando junto, assim, quanto mais a gente trabalha, mais a gente vai ajudando, né? E caso alguém queira também me seguir também no Instagram, meu Instagram é fabrício.az, que eu também estou sempre trazendo alguma coisinha lá, algumas novidades, curiosidades, algumas coisinhas sobre o direito da saúde, os direitos dos pacientes, e estou sempre à disposição. Foi um prazerzão, viu? E já estou esperando o nosso café, então, viu, doutor Alexandre? Tá bom, passarei, se Deus quiser, né? Daí. Tá tudo nas mãos dele agora, porque a gente está com certeza, né? Queria só dizer, Daniel, bem rapidinho, aqueles que quiserem também me seguir no Instagram, é o @Alexandre Triquês, se escreve Triquês com CH, se fala Trichês, né? Alexandre Trichês. Eu também uso o meu perfil do Instagram, todo ele voltado para a Previdência, sempre trazendo novidades, então, mais um espaço aí que eu coloco à disposição. Só complementar aqui também, só complementando aqui, eu vi que tem outras associações aqui também, né? E aí eu me coloco à disposição e também a Comissão de Direito à Saúde da OABDF também, caso precisem de alguma ajuda para alguma coisa. A gente está sempre trabalhando em conjunto com as associações, né? Então, caso precisem de parceiros, assim como está sendo parceiro aqui da Anfibro, também fale conosco também, para a gente trabalhar junto e colaborar. Sim, até já ia agradecer a FIVAST e a Fibro-RN do presidente Wilson e da presidente Margarida, que estão presentes aqui, todos os outros grupos que estão presentes no Brasil todo. Agradecer aos senhores, a família da Anfibro não tem palavra para agradecer essa parceria, essa discussão que foi trazida hoje aqui, esse esclarecimento, que é muito importante, porque muitas pessoas estão desinformadas nesse momento e precisam de uma orientação. Então, em nome de todas, já deixo um convite para uma próxima que já posso programar com a equipe médica e fazer esse grande debate para trazer rumos, né? Já saí daqui já com alguns rascunhos escritos aqui. Bom, agora vamos agir de tal maneira, fazer tal... daqui a pouco eu estou chamando o doutor Alexandre, doutor Fabrício, vamos articular isso, aquilo, aquele outro, sempre buscando em prol, lembrando que todos são voluntários, ninguém recebia, ninguém tem salário, ninguém recebe, todos estão ajudando, então a gratidão é enorme. Em nome da família Anfibro, eu desejo uma boa noite, que Deus abençoe a todos e que fiquem em casa e se cuidem. Gratidão. Obrigado. Sim. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Foi muito bom, gostei bastante. Muito bom mesmo. Um abraço.